Oi, gente! No último vídeo a gente trabalhou muito, né, já a lógica de programação, aprendemos sobre diversos operadores e hoje a gente vai aprender sobre mais um tipo de operador, tá? Que são os operadores lógicos. Então vamos logo para a prática já aprender sobre ele. Vou aqui abrir minha ferramenta de desenho de novo para exemplificar de uma forma bem visual para você, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é lembrar daquela lógica que a gente aprendeu, né, de usar o if, que é um operador condicional, né, o se. Então, se alguma coisa for verdade, você vai executar alguma coisa vai acontecer, né? Então a gente pegou aquele exemplo lá do caminho naquele dia, onde a gente disse que tinha dois caminhos e você estava indo para um caminho. E se, por exemplo, você fosse de uma cidade específica, a cidade 1, você viria para cá. Se não, se você fosse da cidade 2, por exemplo, né? Aí você viria para esse outro caminho. Então, isso daqui é um exemplo de se, né? Se uma coisa for verdade, você vai seguir um caminho. Se não for, você vai seguir outro. Se não for e for outra coisa, você vai seguir outro caminho. A gente viu as opções do se não, do se não se, né? E hoje a gente vai aprender sobre operadores lógicos, como eles funcionam, né? Nesses casos que a gente utilizou no último vídeo, vou até mostrar o código aqui para vocês, né? A gente trabalhou com apenas uma informação, né? Idade maior que 18, idade igual a 18. Só que se a gente quisesse trabalhar com mais de uma informação, a gente teria que trabalhar com operadores lógicos. E como eles funcionam, né? Supomos que nessa nossa jornada aqui, onde a gente quer ir para um determinado lugar, vamos trocar aqui essa questão de estar indo para um caminho ou outro, né? Vamos supor que você tem alguns lugares para poder ir, tá? Supomos que aqui são lugares, cada um aqui é um prédio, tá? Só que esse prédio aqui, você está indo em direção a eles. E você quer saber em qual deles você pode entrar, né? Nesse prédio aqui, só vão poder entrar pessoas que são de Fortaleza e que são maiores de 18 anos. Nesse outro prédio aqui vão poder entrar pessoas que são de Maracanaú, por exemplo, e são maiores de 18 anos. Nesse outro prédio aqui vão poder entrar pessoas que são do interior, tá? Ok? Então, percebam que aqui nessa primeira lógica eu já estou aplicando um operador lógico, que é o i. O i é como se ele estivesse bem aqui assim, ó, dizendo assim, ó, se essa informação aqui for verdade e essa daqui for verdade, as duas precisam ser verdade, essa pessoa aqui vai ter permissão de entrar nesse prédio. Se essa informação aqui for verdade e essa daqui também for verdade, então essa pessoa vai ter a autorização de entrar nesse prédio. Entenderam? Só que nesse caso aqui eu vou dizer que eu sou de Fortaleza, né? E eu tenho 18, na verdade eu tenho 17 anos. O que é que vai acontecer aqui? Eu vou chegar nesse lugar e eu não vou poder entrar. Por quê? Porque eu sou de Fortaleza, mas eu não tenho 18 anos. Então, pelo fato de eu não ter 18 anos, o que é que vai acontecer? Essa afirmação aqui não vai ser 100% verdade, porque somente uma delas é verdade, a outra não é. O i, ele traz essa conexão de que eu preciso que as duas informações sejam verdadeiras. Se uma delas não for, então não é verdade, a condição toda não é verdade. Então, os operadores lógicos funcionam para trazer essa conexão entre essas duas condicionais, né? Para que eu possa trazer essa informação de verdadeiro ou não. Nesse caso aqui, não é verdadeiro. Tá, então eu cheguei aqui em Maracanaú, eu sou de Maracanaú. Nesse primeiro caso, ele já vai identificar que não é verdade, porque eu sou de Fortaleza. Então, eu nem preciso chegar aqui no segundo, porque eu já sei que o primeiro não é verdade. Então, se eu estou usando um i aqui, essa informação toda vai ser falsa. E aqui no interior, eu sou de Fortaleza, então eu não estou tendo acesso a nada. Só que supomos que aqui no interior, que só tem uma informação, eu acrescentasse outra. Só que ao invés de ser i, eu vou usar o outro operador lógico. A gente já trabalhou aqui o i, né? Ó, beleza. Agora a gente vai trabalhar outro operador lógico, que é o ou. Supomos que eu dissesse o seguinte, ó, se essa pessoa for do interior ou for menor, tiver a idade, né, menor do que 18 anos, aí o que é que vai acontecer? Ela vai poder entrar aqui. Então vamos ver aqui. Eu sou do interior? Não sou. Só que percebam que o ou, ele diz o seguinte, pode ser uma coisa verdadeira ou é outra coisa. Eu não estou exigindo que as duas coisas sejam verdadeiras. Eu estou exigindo que apenas uma delas seja. Então, nesse caso aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu estou dizendo o seguinte, ó. Ele é do interior? Não, beleza. Mas eu ainda tenho uma chance de poder entrar aqui, se eu for menor de 18 anos. E essa informação é verdade. Então, eu entro aqui nesse lugar.
Entenderam? Então, o i e o ou são os dois operadores lógicos que por enquanto a gente precisa saber, tá certo? O i e o ou. Combinado? Deu para entender? Então o i vai ser se as duas operações forem verdadeiras, as duas condições forem verdadeiras, que eu quero juntar, né? E o ou vai servir para se apenas uma delas for verdadeira. Então vamos ver isso aqui no código, né? Como é que isso aqui funciona no código do JavaScript. Vamos trocar aqui esse código que a gente fez, que a gente disse o seguinte, ó. Essa pessoa é maior de idade, essa pessoa acabou de completar 18 anos, né? E essa pessoa é menor de idade. Nesse caso aqui, vamos juntar aqui essas duas condicionais que tem no else if e no if. Vamos dizer o seguinte: se essa pessoa for maior de 18 anos e o i aqui, a síntese para escrever o i no JavaScript é esses dois caracteres aqui, i, tá certo? Então nesse caso aqui, do caso que eu estou usando aqui o i comercial, né? Eu vou aplicar esses dois aqui, que eles precisam estar juntos, e colocar, né, a outra condição logo depois, que nesse caso aqui a idade é igual a 18. Se a idade for igual a 18, maior de 18, e idade for igual a 18, essa pessoa é maior de idade. Só que isso daqui é uma operação que nunca vai ser verdadeira. Por que ela nunca vai ser verdadeira? Porque a pessoa nunca vai ter maior de 18 e 18 ao mesmo tempo. Ou ela tem 18 ou ela tem maior que 18. Então essa informação aqui sempre vai ser falsa, certo? E vai trazer aqui um comportamento que a gente não quer. Mas vamos colocar aqui só para vocês verem, né, na prática isso aqui acontecendo. No nosso código, quando ele usa o onClick aqui e chama o exibNome, ele está passando 18, né, como se ele tivesse 18 anos. Então ele vai chamar essa função vai aplicar esse código que tem essa informação aqui de condicional. A gente vai tirar esse else if aqui, né, vai deixar somente o else e vamos executar lá a nossa página, né? Vou abrir aqui, atualizar. Quando eu clico no botão que vai acionar a nossa função, o meu nome é Rafael, idade é 18, só que aqui é onde está a nossa execução do if, né? Ele caiu no essa pessoa é menor de idade. Por quê? Porque ele tem 18 anos e nenhuma dessas duas condições aqui, idade maior de 18 e idade igual a 18, apenas uma delas é verdade, no caso, né? Então, se apenas uma delas é verdade, ele não vai entrar aqui dentro, porque para entrar as duas precisavam ser verdades. Ok? Então ele entra no else. E essa informação aqui é mentirosa, porque ele não é menor de idade, ele é maior. Nesse caso aqui, caberia melhor usar o ou, onde a gente diz o seguinte, ó. O ou é feito através do pipe. É um caractere que é uma barra, que ela não é nem uma barra normal, nem uma barra invertida. Na verdade, ela é uma barra que fica, né, o pipe, é uma barra, né, totalmente assim vertical, tá? Então, você coloca o pipe duas vezes e ele vai entender que é um ou, certo? O i é o i comercial duas vezes e o ou é o pipe duas vezes. Então, se ele é maior de 18 anos ou, né, a idade dele é igual a 18 anos, então essa pessoa é maior de idade. Essas duas condições, se uma delas for verdade, ele é maior de idade. E é o que a gente quer aqui no nosso caso, tá certo? Se não, essa pessoa é menor de idade. Tudo bem? Vamos agora atualizar aqui, né? E atualizar aqui a página e clicar no nosso botão. Cliquei, ó, essa pessoa é maior de idade. Agora atendeu a nossa necessidade, tá certo? Então aqui em rapidinho, né, em alguns minutos a gente aprendeu já sobre operadores lógicos e que são muito, mas muito utilizados no dia a dia da programação. Bastante utilizados, tá certo? Toda essa lógica aqui de programação, ela precisa, né, ela necessita ser usada todos os dias durante a programação, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, tá? A gente vai agora aqui trazer pra gente aqui um aprendizado novo, tá certo? A gente vai meio que inutilizar agora esse nosso código, a gente já vai comentar ele aqui no caso, né? Como é que eu comento um código no JavaScript? É um código que eu não quero utilizar, né? É muito simples, você apenas coloca ou barra, tá? Aqui na linha, aí ele vai comentar esse código, significa que esse código ele tá desativado, entre aspas, eu não vou utilizar essa linha, ele vai passar por essa linha sem executar o que tem nela, certo? E aí, isso aqui é a forma de comentar somente uma linha, tá? Mas se eu quiser comentar um código inteiro, eu posso, um trecho de código, digamos assim, eu posso usar a seguinte sintaxe, eu coloco barra, depois asterisco, lá no final, onde eu quero parar de comentar o código, eu coloco de novo um asterisco e uma barra, como se eu estivesse abrindo e fechando, né?
E aqui nesse caso, ele vai comentar todo esse trecho de código, tá certo? Vamos só testar aqui, né, na nossa página. Ó, vou atualizar aqui. E aí quando a gente vem aqui no... Deixa eu só diminuir aqui de novo, né, o tamanho. Vou botar para elementos aqui. Ó, nosso script. E o nosso código, ele tá comentado. Ok? Então é dessa forma aqui que a gente comenta um código de algumas linhas no JavaScript. Infelizmente o meu editor de texto aqui entendeu não muito certo, né? Não, na verdade deu certo, é porque como ele pinta tudo de roxinho, acaba enganando um pouco o olhar, mas deu certo. Então vamos lá, essa é a forma de comentar. E o que é que a gente precisa fazer agora, Rafa? A gente agora vai fazer uma coisa bem na prática mesmo, que é validar esse formulário. Esse formulário aqui, antes de ser enviado, eu preciso verificar se esse campo está preenchido e se esse outro campo aqui também está. Então, e eu preciso também validar algumas informações desses campos, né? Então o que eu preciso fazer aqui, Rafael? A gente precisa criar uma função que vai validar esse nosso campo. E eu vou criar essa função de function, né? No caso, vou chamar essa função de validação, tá certo? E vou abrir e fechar parênteses aqui. Vou abrir e fechar aqui as chaves. Então aqui vai ser uma função que eu vou chamar ela quando eu clicar no botão de enviar, né? Ó. Quando eu clicar no botão aqui de login, aí eu vou chamar a minha função de validação, ao invés de chamar essa função aqui. Só que eu vou fazer o seguinte, eu não vou passar nenhum parâmetro aqui nessa função. Diferente da outra que a gente criou, que é esse exibNome, né? Que a gente criava uma função com alguns parâmetros, nesse caso a gente não vai ter. A nossa validação, ao invés de utilizar parâmetros passados, ela vai começar a acessar as informações da própria página, tá certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor do campo input e-mail e a gente vai pegar o valor do campo senha, vai verificar se eles estão vazios. Se eles não estiverem vazios, aí a gente vai submeter o nosso formulário. Se eles estiverem vazios, a gente vai exibir um alerta dizendo: olha, você precisa preencher os campos para poder enviar o formulário, para poder fazer login. Tá certo? Entenderam o que a gente vai fazer? Vamos para a prática aqui que vai ficar mais claro, tá certo? Então vamos lá. E-mail. Como é que eu faço para acessar o valor de um campo através, né, do e-mail? Ou através do nome da tag, ou através de qualquer informação. A gente criou um identificador para essa input, que é o e-mail. E existe uma forma de você pegar, né, acessar um determinado elemento, né, do JavaScript através de uma função do próprio JavaScript. Vamos lá de novo, né, para o nosso console. Vamos aumentar aqui a letra e vamos utilizar essa função na prática para vocês verem como é que funciona, né? Então eu vou usar document. Depois a gente vai aprender um pouquinho melhor sobre o que é o document, tá certo? Ponto get element. Percebam que o nosso gerenciador aqui, né, o nosso auxiliar que a gente está utilizando do browser para poder desenvolver aqui, né, uma ferramenta de desenvolvimento, ele está fornecendo para a gente já a sugestão de qual função a gente quer executar, porque ele consegue mapear todos os elementos da página e saber o que ele tem de função, o que ele tem de recursos, e ele consegue sugerir pra gente. É uma inteligência que ele tem que ajuda bastante, né? Por exemplo, eu já sei que eu quero usar o getElement by ID. Eu quero pegar um elemento, né, acessar ele, pegar ele, né, pelo ID, by ID, tá bom? Então o ID a gente já tem, que é o ID e-mail, e eu quero dizer o seguinte, by ID. Se eu der só um tab aqui, ele já vai me ajudar. Então se eu tivesse lá no começo, ó, getElement, e ele me sugerisse se eu desse um tab, ele já ia preencher tudo sem eu precisar escrever. Isso daqui a gente vai ver bastante que nos ambientes de desenvolvimento, nas ferramentas de desenvolvimento que a gente chama de IDEs, né, para poder programar nelas, elas têm bastante recursos desses, tá certo? Atualmente a gente está utilizando só um editor de texto, mas nos próximos vídeos a gente já vai migrar para uma IDE, tá certo? Uma ferramenta que a gente já vai aprender a trabalhar com ela, tá bom? Então, nesse caso, eu quero dizer que eu quero pegar um document by ID, né? E aí, através do ID, que é e-mail. Então, o que é que ele vai fazer? Ó, ele vai acessar aqui o campo, ó, através do ID dele, que é e-mail. Ele vai me retornar esse campo, tá vendo? Ó? Ele me retornou a tag, exatamente a tag que a gente está trabalhando aqui, tá certo? Que é essa input text e-mail, tá bom?
Se eu quisesse pegar a senha, a gente criou eu não lembro qual o ID que a gente colocou, foi senha, né? Então a gente pode pegar aqui também a senha, ó. E ele retorna pra gente a senha, tá bom? Tá, Rafael, eu peguei aqui, eu acessei a tag, que legal, através de JavaScript, ele me retornou a tag, que legal. Mas como eu faço para acessar o valor dela que foi preenchido? Muito simples, né? Você vai simplesmente, vou colocar só a seta para cima, quando eu coloco a seta para cima, ele vai me sugerindo, né, os comandos que eu já executei anteriormente. Eu vou para cima e para baixo, ele vai voltando até o atual, que no meu caso é vazio. Mas eu vou clicar para cima para reaproveitar o código que eu já tinha colocado. Vou até e-mail, pronto. E vou colocar ponto value, que esse daqui é a forma dele identificar que o valor desse campo é o que eu quero pegar. Então, ó, value, ele vai me retornar vazio, aspa, não tem nada dentro, fecha aspa, ou seja, isso daqui significa que está vazio, que não tem nada dentro. Agora, supomos que aqui dentro eu colocasse A e colocasse aqui, né, ó, value, aí ele me retornar A. Muito legal esse aprendizado, né? Já está acessando os valores das tags ali. Então vamos aplicar isso aqui no código, né? Vamos fazer isso aqui no código. Então vamos lá, o que a validação vai fazer? Ele faz o seguinte, ó. Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de nome. E dentro da variável nome, eu vou pegar, já vou copiar esse código aqui pra gente ser mais rápido, né? Ó. Vou pegar o valor do campo e-mail. Depois eu vou criar outra variável. Vou chamar ela de senha. Na verdade não é nome, né? Na verdade é e-mail. Ops. Acabei trocando aqui. Vamos lá, e-mail. Essa outra aqui vai ser senha, onde eu estou dizendo que eu quero pegar o valor da senha, tá bom? E aí, eu vou criar um if aqui embaixo, dizendo o seguinte, ó. Se, olha só, a gente já está entendendo para que é que serve na prática esse se, né? Esses operadores condicionais, operadores lógicos, porque a gente já vai utilizar aqui agora. Eu quero o seguinte, ó. Se e-mail for diferente, e como é que é diferente aqui, né? Um operador que a gente vai utilizar exclamação igual. Se e-mail for diferente de vazio, ou seja, se ele não for vazio, né? E senha, né, for diferente de vazio, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer alguma coisa aqui dentro, que a gente vai aprender já já. Se não for, o que é que eu vou fazer? Eu vou exibir um alerta aqui, dizendo o seguinte, ó, você precisa preencher os campos, tá? Estou dizendo para o usuário que ele vai precisar preencher os campos, tá bom? Então, vamos deixar o nosso, vou atualizar aqui nossa página, né? Atualizei. E vamos fazer o seguinte, a gente vai agora clicar no botão login, só que eu não coloquei nada aqui dentro, tá bom? Vamos fazer o seguinte, dentro desse if aqui, vamos colocar só console.log sucesso, né? Dizer que lá no log, eu vou dizer que foi sucesso, que esse formulário poderia ser submetido, tá? Então eu vou dar um F5 aqui, vou clicar em login e olha só, você precisa preencher os campos. Você não preencheu os campos ainda, você precisa preencher eles, tá bom? Vamos colocar aqui informações A e A. Só pra gente preencher, para não deixar o campo vazio. E vamos clicar em login. Ó, apareceu aqui no nosso log sucesso. Beleza? Olha só, uma aplicação prática, de uma forma simples. A gente já validou o formulário para que ele não seja enviado vazio, né? Submetido vazio. Rafael, legal, com o botão e tal, mas como é que eu faço para submeter esse formulário, enviar esse formulário para a página que eu quero, que é a página que vai fazer o login, na verdade, né? Que vai validar esse meu login. Como é que eu faço para enviar esses dados para algum lugar? No lugar de colocar console log aqui, a gente vai fazer o seguinte, vamos voltar aqui no nosso HTML, tá? E vamos colocar aqui, a gente criou uma div login e tudo, né? Mas a gente não, embora a gente esteja usando campos aqui, a gente não criou uma tag formulário, a gente precisa criar essa tag. Porque os campos vão ficar dentro dessa tag formulário, né? Então abaixo aqui, ó, eu vou colocar form. Form não vai interferir no nosso estilo, porque form é uma tag meio neutra. Ele só está realmente dizendo que tem coisas dentro dela, mas ela não tem estilos, tá? Então nesse caso aqui ela não vai atrapalhar nada, assim, nossa forma de visualizar a página. Vamos testar lá. Vamos aqui atualizar, né? Pronto, não mudou nada. Então vamos fazer o seguinte, tá? A gente vai fazer agora uma coisa nova. A gente vai adicionar nessa tag uma action, tá? Que é o lugar para onde a gente vai querer submeter o nosso formulário.
E a gente vai submeter para um lugar que não existe ainda, mas que a gente vai criar, tá certo? Que vai se chamar login, tá bom? A gente vai criar um lugar chamado login e vocês vão entender depois por que a gente vai chamar de login, tá bom? E aí, né, eu vou colocar aqui dentro de login algumas informações dentro dessa tag. Na última vez que a gente utilizou, eu vou até trocar aqui, né, esse login por a gente colocou info, né, que é a nossa pasta que a gente criou, que colocou nosso projeto primeiro que a gente fez de HTML e CSS dentro, o orkut.html. Quando a gente submeteu, vocês perceberam que as informações do formulário ficaram na URL, né? Só que nesse caso, não é o que a gente quer fazer, né? Então, para isso, a gente precisa entender sobre uma coisa chamada get e post, tá certo? Que vão ser informados aqui no formulário através de um parâmetro. Então vamos lá, no nosso formulário aqui, se a gente submeter essa informação, muita atenção nesse momento, né? E enviar aqui, o que, que vai acontecer? Os dados vão ser enviados através da URL. Muita atenção aqui, muito aprendizado realmente nesse momento, tá? Então aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu estou enviando os dados aqui, e-mail e senha, através da própria URL. Só que isso só foi feito porque o método de envio que está sendo feito lá no nosso formulário é o GET. Se a gente voltar aqui no inspecionar aqui o elemento, né, nessa página, vou até diminuir aqui um pouco o zoom, ó, e a gente for no formulário, ele está sem nenhum método de envio informado aqui. Isso significa que quando não tem nenhum método informado, o padrão vai ser GET. E quando eu submeter o formulário, ele vai enviar para mim as informações na URL. Isso é que significa o GET. As informações vão na URL, tá certo? Só que percebam aqui como é que é a sintaxe dessa informação, né? Tem sempre uma interrogação dizendo assim, ó, a partir de agora na URL vão vir várias informações de campos, de valores e dos tipos de campos. São parâmetros da URL. E aí o primeiro parâmetro, né, é e-mail e o valor dele é A. E aí o i, ele vai separar esses valores. Então percebam que entre o i, ó, tá os valores. Se tivesse mais um campo aqui, teria um i e outro i aqui, ó. E teria outro campo. Campo 1 igual a valor. Entenderam? Então esse i aqui separa os campos, tá certo? Na URL. Beleza? Só que, Rafael, eu não quero fazer isso. Eu não quero enviar dessa forma. Eu quero enviar esse formulário através de um envio que ele não seja, né, pela URL. Eu quero que os dados não sejam visíveis na URL. Eu quero que fique por baixo dos panos, né, digamos assim. Esses dados vão ficar, na verdade, na requisição, né, nas informações da requisição ali, não no browser, tá certo? No navegador e na URL. E essa forma de fazer isso tá tanto de definir o get ou o post através do método, onde você vai dizer aqui get, né, no caso, ou post, tá certo? Ó, nesse caso aqui eu vou usar post, bom? Pra gente testar. E vou atualizar aqui a página e vou enviar as informações, ó. Enviar. E aí as informações não vieram mais na URL, elas estão aqui, mas elas vieram pelo post. Como acessar essas informações? Como vou ter acesso a elas? A gente vai aprender quando a gente for, né, aprender uma outra linguagem de programação no qual a gente vai trabalhar essas informações, tá certo? E aí, olha só que legal, né? Fizemos o formulário, validamos, mas perceba uma coisa, se eu não colocar nada aqui e clicar nesse botão, ele vai, né, aparecer o pop-up para mim, dizendo que eu preciso validar os campos, tá certo? Mas se eu clicar em OK, ele vai submeter o formulário. Por que isso aconteceu? Porque, na verdade, o nosso botão aqui, como ele está dentro de um formulário, de um form, por padrão, um botão, ele sempre tem a função de submeter um formulário. Se eu quiser mudar essa função dele, eu vou usar um parâmetro. E o nome desse parâmetro, tá certo? Vai ser, vamos colocar aqui, né? Vai ser type, é o tipo do botão, tá certo? Coloquei aqui maiúsculo, pode ser maiúsculo também, essa questão de colocar maiúsculo, né, ou minúsculo no nome das funções aqui, dos atributos e tal. O navegador entende perfeitamente, tá certo? Não tem nenhum problema. Se você escrever tudo maiúsculo aqui, ele vai entender, tá bom? Mas o ideal é que a gente escreva minúsculo mesmo, tá certo? Então vamos colocar aqui type, né, ó. Eu posso dizer que ele é só um botão. Ele não é um botão que é de submissão, ele é só um botão. Ele não vai fazer mais nada, é só um botão para clicar. Se eu quisesse que ele fosse um botão do tipo submissão, né, isso seria para caso a gente tivesse dois botões, tá certo? Ó. Aí eu diria o que, né, ó, login 1 e login 2, né? O login 2, vamos ver isso na prática aqui, tá? O login 1 vai ser botão e o login 2 vai ser submit. Vamos ver o comportamento dos dois para vocês entenderem, tá bom? Ó, vamos voltar aqui a página, né, ó, e atualizar ela. No login 1, se eu clicar,
e ele não vai submeter, porque eu disse que o tipo é botão. Então eu vou clicar aqui, ó, tipo é botão. Então, ó, ele não submeteu, ele é só um botão. Agora, se eu quero que ele submeta, eu coloco o type submit, ou tiro, não deixo sem nada, porque ele vai entender que é um submit, por padrão. Então, eu boto login, ok, esse aqui ele submeteu. Entenderam? Então, eu posso usar type button ou type submit para ele enviar as novas informações, tá certo? Nesse caso aqui, gente, eu estou colocando essa função como uma forma da gente poder validar as informações e não enviar o formulário. Só enviar o formulário se tiver uma condição sendo verdadeira. E nesse caso, o que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode submeter o formulário. Então, vou criar um ID para ele, para a gente poder encontrar ele mais fácil, né? Vou dizer que o ID dele vai ser formulário, vou chamar ele de formulário. O identificador dele é formulário. E aqui dentro eu posso usar o document by ID aqui, né? Get element by ID. Procurar o formulário. Quando eu encontrar o formulário, olha só que legal, eu posso utilizar um recurso aqui, né? Que é o submit. Eu posso submeter o formulário, enviar ele pelo JavaScript. Então eu coloco aqui ponto submit, tá certo? Vamos trazer isso daqui para vocês verem na prática, igual a gente utilizou aqui no... Só atualizar aqui a página, né? Essa página aqui ainda não está atualizada com as informações que eu coloquei. Então vamos colar aqui, né, o formulário. E aí aqui eu vou colocar ponto submit. O que é que vai acontecer? Quando eu executar esse código aqui, nesse meu aqui, isso é uma função, esse submit é uma função que vai executar, tá? Quando eu colocar, executar esse código aqui, ele vai submeter o meu formulário. Através do console aqui, eu estou executando uma função que vai ser executada na minha página, que ela submete esse formulário aqui com esse ID formulário. Então vamos colocar aqui, da Enter, ó, ele submeteu o nosso formulário. Como é post agora, não está vindo mais, né, na URL os campos aí. Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos aplicar isso aqui de fato e fazer com que, se for diferente de vazio, ele vai submeter o formulário. Se não, ele vai pedir para preencher os campos. Vamos na prática, né? Fazer isso aqui agora, atualizar a página e colocar aqui. Vamos primeiro não colocar nada, tá certo? Ó, preenche os campos. Coloquei só e-mail. Preenche os campos. Coloquei e-mail e senha. Opa! Enviei os dados, submeteu. Beleza? Muito legal o aprendizado de hoje, né? Só que assim, supomos que a senha e o usuário tivesse errado. A gente não tem ainda usuário e senha cadastrados aqui, né? Eu estou só exemplificando para vocês como é que eu submeto. Essa forma de validar se o login está certo, se está errado, a forma de validar isso não é pelo JavaScript, tá certo? A gente vai aprender como a gente vai fazer isso durante os próximos vídeos, tá bom?